Olá, muito boa noite, seja bem-vinda à nossa live de bordado, Bordando com Fran, bordado para iniciantes. Estou muito feliz de ter você aqui hoje, que alegria, que alegria, que alegria, que bom ter você comigo, que bom compartilhar com vocês esse momento tão legal, tão divertido, tão único, que será a nossa live preparada com muito carinho. Bom, de antemão, já quero me apresentar para quem não me conhece, eu sou Fran Chaves e eu estou trabalhando nesse mundo do bordado há pouco mais de 5 anos. Já bordei porta-alianças, porta-maternidade, bordados afetivos, bordados para decoração. E essa live eu preparei para você que nunca pegou numa agulha, nunca pegou numa tesoura, numa linha, nunca bordou na vida. A aula foi preparada especialmente para você que nunca bordou. Então, eu fiz tudo com muito carinho, preparado com muito conhecimento, muita alegria para compartilhar isso com vocês, tá? Bom, eu quero já desde agora mostrar para vocês um dos meus primeiros bordados, que é esse aqui. Infelizmente, na época, não sei por que isso aconteceu, mas eu cortei, né? Acho que por falta realmente de conhecimento, eu cortei o tecido, então ele ficou assim. Não consegui emoldurar ele no bastidor, mas dá pra ver os errinhos, dá pra ver que é um bordado que não tem muita sequência lógica, as folhinhas são feitas sem muita cara de folha, as letrinhas não tem também não estão ornando, não tá tão legal, tão bonito, né? Mas foi o meu primeiro bordado e eu enxergo ele com muito carinho, o verso também, né? Um verso assim bem mal feito mesmo, mas fez parte da minha história. E aí na sequência eu quero mostrar para vocês um outro bordado, esse já agora, né? Um bordado já com o meu olhar de agora, já com toda a experiência que eu tenho, que eu adquiri ao longo desses 5 anos de trabalhando com bordado, as letras mais uniformes, as folhas com cara de folhas mesmo. Então, para você ver a evolução, né? E algo que eu digo muito para as minhas seguidoras, que eu digo muito para as pessoas que me seguem, que me abordam, falando sobre dom e talento, eu digo, não é dom e não é talento, é somente uma falta de orientação. O bordado é uma prática guiada, não é talento. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre isso, eu quero mostrar para vocês que você também é capaz de fazer, assim como eu consegui, você também é capaz de conseguir. E eu quero contar para vocês como foi que eu caí de paraquedas aqui no mundo do bordado, como foi que tudo aconteceu, de onde é que surgiu essa história do bordado, quem me incluiu aí, como é que foi tudo, para quem não conhece a história, né? Bom, eu me casei em 2019, no final do ano de 2019, e no início de 2020 eu já estava na metade do curso de odontologia e com muita vontade de ajudar nas despesas de casa. E pensando nisso, eu tomei a decisão de deixar meu currículo em alguns lugares para continuar estudando e começar a trabalhar para isso, formar e ajudar a contribuir com a renda familiar, minha renda financeira familiar. E decidi fazer isso e de fato fui, né? Deixei os meus currículos e fiquei aguardando a resposta, um retorno ali de um dono, de um gerente, e essa resposta não veio. E eu fiquei super frustrada, fiquei super triste, porque era algo que realmente eu queria e demorou muito para isso acontecer e na sequência veio pandemia. Então fecha tudo, lockdown e aquela loucura que todos nós vivenciamos. E eu também passei por isso, e aquela frustração, aquele sentimento de, poxa, né? Era algo que eu queria tanto e não foi possível, não aconteceu da forma como eu gostaria que tivesse acontecido. Mas aí um belo dia eu estava literalmente deitada assim no sofá, rolando lá o YouTube, e eu caí no vídeo de uma moça que estava bordando. Eu não sabia nem o nome daquele círculozinho que a gente prende o tecido, que é abaixo eu não sabia nem como era o nome disso. Mas eu achei belíssimo. Eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais, sempre gostei. Então eu me encantei quando eu vi aquela moça bordando tão lindo, parecia uma dança. E eu, nossa, eu preciso fazer isso. Eu amei, amei, amei. E desde aquele momento, desde aquele primeiro momento visual, eu fui atrás. Fui atrás do nome, fui atrás da linha, fui atrás do tecido, como é o nome disso, o que é que precisa, quais os materiais, eu não sabia nada, absolutamente nada.
Há 5 anos atrás, essa história do bordado manual era algo realmente muito escasso. A internet era mato ainda, poucas pessoas falavam sobre isso e eu não tinha conhecimento nem de ninguém que fazia e encontrava pouquíssimas informações na internet. Então eu fui pesquisando e encontrando as coisas. Os meus primeiros bordados eu presenteei a amigos, o filho de uma amiga minha que tinha acabado de nascer, deixei a família toda emocionada, todo mundo ficou super feliz. O bordado não ficou muito bonito, mas assim, foi feito com muito carinho e sem nenhum direcionamento. Fui eu sozinha, com a cara coragem, ficou lindo aos olhos deles, né? O segundo eu presenteei, o terceiro eu também presenteei, a partir do quarto já foi uma encomenda. E desde aquele dia em diante, nunca mais eu parei de bordar. Todos os meses, todos os dias, sempre chegavam clientes, pessoas interessadas no meu trabalho e aos poucos eu fui evoluindo e chegando aonde eu estou hoje, né? Graças a Deus, muita procura, um Instagram grande e tendo muita experiência para compartilhar, né? De tantas coisas, tantos erros e acertos, tantas coisas das quais eu vivi e passei. E deixa eu dar um golinho aqui na água. Gente, eu tô aqui, ó, com várias câmeras, o pessoal tá aqui me ajudando. Então, eu quero dizer para vocês que é possível a gente aprender a bordar. É possível a gente iniciar um novo hobby. É possível a gente iniciar uma nova forma de trabalho ou até de descanso mesmo. Porque para quem não quer que o bordado se torne um trabalho, ele também é uma forma de descanso, de descansar a mente, porque ele é uma calma, é uma terapia. Eu costumo dizer que é uma terapia mesmo, porque a gente silencia tudo, tá só o barulhinho do tecido e a gente ali naquela calma, naquela tranquilidade, fazendo esse trabalho belíssimo, que é o trabalho manual, tá? Bom, dito isto, eu quero mostrar para vocês, eu compartilhei com vocês qual foi o nosso risco, qual será o risco, né, que eu irei bordar com vocês hoje. E eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma enquete há umas semanas atrás, perguntando para vocês qual tema vocês gostariam que eu abordasse, que eu trouxesse para ensinar para vocês. E ficou quase que empatado entre flores e Natal. E aí eu pensei, então eu não vou conseguir agradar a todos, mas eu vou tentar montar alguma coisa que envolva esses dois temas, flor e Natal. E que caiba aqui na nossa live de uma forma que eu consiga passar e que seja leve, gostoso e que você aproveite. Então, eu fiz esse risco aqui com vocês. Nós vamos bordá-lo dessa forma como está aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês as cores, os tons das linhas e vou ensinar para você como é que a gente vai bordar fazer esse risco, né? Fazer esse bordado junto comigo, tá bom? Eu já passei aqui o meu risco para o tecido. E agora eu vou só pegar os meus materiais para nós iniciarmos o nosso bordado. Ah, sim, verdade. Importante dizer, lá no Instagram, para quem não sabe, tem dicas de como passar o risco para o tecido, tá bom? Eu fiz um Reels explicando, para quem não tem mesa de luz, tem um Reels explicando várias formas, eu acho que foram 4 formas, 4 jeitos de passar o risco para o tecido. Janela, você pode usar uma refratária, enfim, assistam lá, procurem, porque tem lá a forma de passar o risco para o tecido, tá bom? Eu já estou aqui com o meu risco pronto, eu vou adaptar aqui no meu suporte. Isso é uma coisa muito particular, eu amo bordar aqui no suporte, eu fico com as minhas mãos livres, então vocês sempre me verão bordando com suporte, porque realmente, para mim, é muito, muito bom, muito melhor do que na mão. Eu sei que tem gente que prefere bordar na mão, mas para mim o suporte é imprescindível. Eu preciso ficar com as minhas mãos livres, eu prefiro muito bordar assim. Então, fiquem à vontade, se vocês não têm ou se vocês preferem bordar na mão, façam na mão mesmo, que dá certo também, tá bom? Então, já vou adaptando aqui bem direitinho. Deixa eu só ir apertando para prender. Certo, vou querer. Eu anotei aqui a quantidade de fios, bem direitinho para passar para vocês, para a gente não se perder. Então, eu vou pegar aqui minha bandejinha, que eu já separei os tons que nós usaremos. E optei por serem, obviamente, tons de Natal, né?
Eu vou começar por essa bengala doce, né? Que é o Candy Cane, que fala do Natal. Vou começar por ele. E eu vou usar a cor número 1, que é a cor branca, tá? Então, você já separa aí a sua cor, a sua linha. E você sempre vai tirar, sempre você vai medir a linha do tamanho do seu antebraço. Então, esticou o antebraço, é daqui que você vai cortar. Você tira um pedaço. Você tira um pedaço da linha e dá um nozinho na ponta. Pode ser um nozinho normal, um nó como você souber fazer. Eu costumo fazer assim. Girei e puxei. Ó, já formou um nozinho. Tira o excesso lá. E agora a gente vai começar a bordar. Aqui eu vou usar os 6 fios da meada, tá? Eu tô usando uma meada toda. Um pedaço, né, da meada, mas ela com todos os 6 fios que ela vem. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha número 7, que é a agulha mais grossinha que eu tenho, certo? E vou colocar esses 6 fios aqui dentro. Então, eu vou começar daqui de baixo, ó. Você vai colocar a sua agulha bem próximo do seu risco. Dessa forma como eu tô mostrando. Puxa. Quando o nó encostar aqui no tecido, você já para. E aí você vai fazendo, você vai colocar a agulha um pouquinho pra frente. E nós vamos fazer o ponto atrás, ó. É literalmente, o nome do ponto é literalmente o que nós vamos fazer. É dar um ponto atrás. Então, ó. Eu venho para o último espacinho. O último furinho eu entro um pouco na frente e entro aqui no mesmo buraquinho que eu saí. Eu vou fazendo isso e tentando manter o mesmo tamanho, mesmo espaçamento entre um e outro, tá? Dessa forma aqui como eu tô mostrando. Você vai fazendo com os 6 fios, dessa forma. Deixa o seu tecido bem esticadinho no bastidor. Tenta não deixar ele frouxo, ele precisa estar realmente bem esticado, tá? Com barulhinho assim, como se fosse um pandeiro. Então, deixa bem esticadinho. Você pode usar qualquer tipo de bastidor que você tiver. Pode ser de madeira, pode ser de silicone, pode ser de plástico, o que você tiver, tá? Esse tamanho de risco que nós estamos bordando aqui agora, comporta num bastidor de 16 centímetros. Então, a partir de 16 para cima, você consegue colocar e bordar tranquilamente. Eu sempre gosto de colocar o meu risco num bastidor um pouco maior do que o tamanho do risco. Esse meu bastidor, por exemplo, é de 22 centímetros. E esse risco é para um bastidor de 16. Então, fica aí uma dica. Caso você tenha outras opções de bastidores, você já pode trocar. Caso você não tenha, use o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Não seja esse o empecilho. Então, você vai fazendo isso, eu estou mostrando aqui, ó, um pontinho na frente, um pontinho atrás, sempre seguindo o risco, sempre seguindo a caneta, né? O risco que a gente fez na caneta, com a caneta. Observando sempre esse espaçamento, tentando manter o espaçamento igual um do outro, não precisa ficar 100% igual, né? Impossível. Mas tentando manter mais ou menos o mesmo tamanho entre um e outro, entre um espaçamento e outro, para que fiquem mais uniformes possível. Nem muito longos e nem curtos demais, tá bom? Lá dentro eu vou ensinar para vocês de que forma a gente pode fazer isso, de outras formas, né? De que outras formas a gente pode aprender esse ponto aqui. E aí a gente vai contornar toda essa bengalinha até o contorno lá no finzinho. Não tenha pressa, faça no seu tempo, tá bom? Eu vou indo aqui e vocês vão me acompanhando daí, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandando suas dúvidas aí no chat, que o pessoal aqui
da equipe está a postos aí para respondê-los. Então, ó, caiu aqui. Vai fazendo isso até a gente finalizar. Nas curvas, você sempre diminui um pouquinho o ponto, tá bom? Sempre que tiver uma curvinha, você dá uma diminuída no ponto, porque as curvas sempre pedem esse cuidado, tá bom? Para não ficar esticado demais e não sair, a linha não sair de cima do tecido. Mantém sempre as linhas sem estarem enroladas, bem alinhadas. Eu falo muito do suporte porque eu gosto disso, de estar com as duas mãos livres. Então, o suporte é muito bom ter. No início, eu bordava realmente na mão, até conhecer o suporte. Esse suportezinho do bastidor, faz muito tempo que eu tenho, inclusive, não abro mão, de jeito nenhum, de trabalhar com ele. Ele é muito, muito bom. Então, você vai fazendo isso, a gente já está quase finalizando, a linha está quase acabando e eu vou dar o arremate para mostrar para vocês e a gente vai continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Acredito que vai terminar antes. Lembra de diminuir o ponto na curva. E de não deixar a linha embolada. Vou colocar aqui de volta. Eu volto lá no mesmo buraquinho que eu saí. Então eu vou um pouquinho para frente e entro no mesmo buraquinho do ponto anterior. Um pouquinho para frente. E no mesmo buraquinho do anterior. Vou fazendo isso até a linha não vai dar, então a gente precisa dar o arremate. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço esse arremate. Já vou parar aqui. Eu não vou levantar, eu vou virar, eu vou tirar o bastidor para mostrar para vocês só uma vez, para que vocês vejam como é o arremate que eu faço. Vou virar aqui, ó. Vou passar por dentro e vou passar a agulha por dentro da bolinha daqui. E dou uma puxadinha e já fez um nó. Tá vendo? É assim que faz. Ou você pode segurar, consegue ver aqui, Gil, me acompanhar? Ou você pode abrir as linhas dessa forma aqui e dar um nozinho normal, tchum, tá? Também dá certo. O importante é que tenha um nó. E aí você tira o excesso e continua, tá bom? Coloca mais um pedacinho de linha na sua agulha e continua o bordado. A parte ruim desse meu suporte é que ele não vira 360, então eu não tenho como virar aqui pra vocês, eu tenho que ficar sempre tirando do lugar pra mostrar. Então, deixa eu ajeitar aqui. Vou tirar mais um pedacinho da cor branca, lá da linha branca, nos 6 fios, do mesmo jeito. Vou dar um nó pra gente terminar essa bengalinha. Então, ó, vai um pouquinho pra frente e entra lá no furinho. No último buraquinho que a gente saiu, tá bom? Alguém arrisca dizer qual o nome desse ponto que a gente tá fazendo? Eu acho um ponto lindo. Vocês vão ver como vai ficar belíssimo depois que a gente entrar com o vermelho. Então, o importante é que seja com essa agulha mais grossa mesmo para comportar os 6 fios, tá? Que a gente tá usando aqui.
no branco. O número dessa cor é a 01 da marca Anchor, tá? Eu vou escrever, pedir para o pessoal aqui da equipe escrever para vocês aí no chat, 01 branco da marca Anchor, tá? Tem outras marcas também boas no mercado, mas eu gosto muito dessa. Eu vou finalizando aqui. E todas as linhas que eu vou usar nesse projeto são dessa marca, tá? Último pontinho. E aí eu vou arrematar, tá? Eu vou virar pra cima aqui. Vou virar uma vez, vamos ver se vai dar certo assim. Fica muito ruim, Gil, assim, se eu fizer isso? É. Então eu vou, na próxima eu vou tirar do lugar. Vou ficar tirando pra vocês verem então. Então tá. Então vamos deixar esse restinho da linha branca de lado e agora a gente vai pegar a linha vermelha. E, gente, vocês vão me perdoar porque eu perdi a numeração dessa linha. Então, eu tô sem. É um vermelho bem vivo, um vermelho sangue. Não sei dizer qual a cor. Quando eu fui tirar a meada para passar para a plaquinha, eu perdi a numeração. Então, eu não sei informar para vocês qual é. Não, essa não é a 20. A 20 eu vou usar nas bolinhas. Essa eu perdi mesmo. Não sei. Vou ficar devendo. Se eu achar a cor, depois eu falo pra vocês lá no Instagram, nos stories. Aqui nesse aqui, nesse ponto, eu vou usar 4 fios, tá? Vocês viram que eu tava puxando? Eu nem mostrei direito. Tava aqui conversando. Ó só, deixa eu voltar esse ponto. Aqui eu já tirei 3. Então, a meada, ela vem com 6 juntas. São 6 fios. 6 fios juntinhos que a gente chama de meada. Então, eu vou puxar 3. Já puxei aqui 1, 2, 3. Eu vou usar 4. Aí, eu seguro o fio que eu quero, seguro o restante com a outra mão e puxo. Então, esse aqui, sobraram 2, que vai vir pra cá que eu não vou usar. E os 4 que estão aqui na minha mão, eu vou alinhar. Então, tenho 4 fios aqui na minha mão. Vou deixar eles bem alinhados e juntar as pontas dessa forma aqui. No outro eu não fiz isso porque eu usei todas as 6. Então eu não precisei separar. Mas sempre que eu for usar, ainda que eu use 5, eu conto uma a uma. Eu só não faço isso, só não dou essa desfiada aqui nos fios quando eu vou usar as 6. Mas se eu for usar até 5, eu faço esse processo aqui que eu estou mostrando. Então juntou os 4 fios, dá o nozinho do jeito que você souber. Ó. Deu um nozinho, a gente tira o excesso. E vamos usar a mesma agulha, tá? Agulha número 7. Deixa eu só desfiar aqui, para não dar um nó. Pronto. Vou alinhar, cortar os fios porque estão desiguais aqui. Continua com a agulha número 7. E agora a gente vai... Todo o trabalho vai ser na parte externa. A gente não vai entrar mais... com a agulha. Então, vamos entrar só aqui, nessa pontinha, bem juntinho do branco, onde a gente começou, passou, e agora todo o trabalho vai ser por cima. Então, a gente vai sempre, ó, vai fazer isso. Ó só. Olha o efeito que vai dando por cima do branco. Essa bengala doce aqui do Natal. Então, a gente vai fazendo esse contorno por toda a bengalinha e dando aquele efeito de pirulito mesmo. Então, o nome desse ponto, para quem disse aí, é pirulito. Então, quando você pensar não souber o nome de um ponto, pense na coisa mais óbvia, porque é esse o nome do ponto. É sempre assim. É sempre o óbvio. Então, esse é o ponto pirulito, tá? A gente faz todo ele no ponto atrás e depois a gente vai só contornando dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Sempre no mesmo sentido, tá bom? Eu comecei de dentro para fora, então eu vou terminar assim, de dentro para fora. Então eu vou passando. Muito cuidado quando você for passar a agulha para você não puxar
com a ponta ativa da agulha, não desfiar, tá? Então, vai puxando devagar, para você não entrar errado e desfiar a parte branca. Você vai fazendo isso até o finzinho. Lá dentro eu ensino para vocês bem detalhado isso aqui. Explico a lógica disso aqui também. Então, vamos fazendo isso até o finzinho lá. Ó, esses aqui são menorzinhos por conta da curva. Que eu falei pra gente diminuir na curva. Vamos fazendo assim até finalizar todo o nosso ponto pirulito. Deu um nozinho, a gente puxa pra cima pra desfazer. Olha lá. Então, não deixa o fio enrolar. E vamos até o final. Opa. Estamos já terminando. Com essa mão que você tá livre, você consegue, se você tiver com bastidor, sustentar o tecido, levantar um pouquinho mais o tecido para você conseguir entrar melhor com a agulha. E aqui a gente finaliza e eu vou colocar assim, ó, por dentro, puxo, e lá atrás eu vou arrematar. Aqui levantou um pouquinho na hora que eu fui entrar. Ó, virar aqui pra vocês verem. Mesma coisa, tá? Que eu fiz pra mostrar pra vocês. A gente passa por dentro, fez esse círculozinho aqui, ó. Essa voltinha. E a gente passa a agulha por dentro e dá um nozinho. Deu um nozinho, tira o excesso. E tá pronto a nossa bengalinha do Natal. Certo? Estão conseguindo acompanhar por aí? Tá tudo certo? Tá muito difícil? Tá muito rápido? Tá como? Digam aí se o ritmo tá bom, se vocês estão conseguindo, se é mais fácil do que vocês imaginavam, se tá difícil demais. E agora a gente vamos bordar agora os galhos, tá bom? Então, para os galhos, nós vamos usar, esse aqui eu não perdi não, tá aqui, 904. Esse tom de verde. E a gente vai trocar a agulha, tá? A gente agora vai usar a agulha número 12, que é uma agulha bem fininha, quase um cabelinho, de tão fina que é. Eu uso muito ela, gosto demais. Eu acho que dá um efeito muito lindo. Então, nós vamos usar para esse galho 2 fios. Então, ó, tá lá os 6 fios aqui. Segurei, agora eu vou, ó, puxei 1, puxei 2. 2 fios. Deixo o restante aqui do lado, que eu possa ser que eu precise novamente. Eu vou unir as duas pontas, dar um nó e a gente vai lá para o nosso galinho. Tira o excesso. Una as duas pontas e passo a linha na agulha. E eu vou começar daqui, ó, bem pertinho da bengala, bem próximo, como se eu estivesse saindo debaixo dela mesmo. Para que não fique nenhuma falha. A ideia é essa mesmo, é dar a sensação de que ela tá saindo por detrás dessa bengalinha. Então,
Esse ponto chama ponto haste, tá? E como é que funciona? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão entrar com a agulha assim. Vão fazer como se fosse uma argola mesmo, assim. E aí você vai entrar com a agulha lá no pontinho onde a gente saiu. Dentro do mesmo pontinho você vai puxar, ó. De novo. Venho pra frente, mais ou menos no mesmo espaçamento. Entrei, segurei aqui, ó, com a outra mão, só para dar um suporte. Eu vou entrar com a agulha no furinho que eu saí anterior. E eu vou fazendo isso por todo o galinho. Tentando sempre manter um mesmo tamanho também, um tamanho mais ou menos igual entre um e outro, para não fazer um espaçamento muito grande e nem fazer ele muito curto também, tá? Então, passou, fez a argolinha, entra no mesmo furinho do outro e puxou. Pra frente, opa. Pra frente, fez a argolinha, entra lá no furinho e puxa. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu bordo todos os galhos, depois eu faço todas as folhas, eu prefiro fazer assim, tá? Então eu vou manter o meu padrão, vou bordar o galho dessa margarida, depois eu vou bordar os demais galhos, para assim a gente ir para outro elemento, tá bom? Então, bota pra frente, segura o dedo, entra aqui no buraquinho e puxa. E eu vou até lá em cima com esse haste aqui, com esse ponto haste, tá? Até entre as pétalas, para chegar pertinho lá do miolo. Vocês vão ver depois que a gente bordar as pétalas como é que fica no final. Vou finalizar, vou arrematar lá atrás. Tirar daqui. Mesma coisa, tá? Passa por dentro, faz a argolinha e passa a agulha por dentro assim e puxa. Deu um nó, pode partir. Faz outro nozinho e a gente continua. Agora eu vou para outro galinho. Faz um nozinho lá na ponta. Se você ainda tiver linha, continua na mesma linha. Se sua linha tiver acabado, já pega dois fios da mesma cor e continua, tá? Vou vir para esse agora, esse maiorzinho. Mesma ideia do outro, tá? Sai quase que debaixo, de trás da bengalinha doce. E aí você vai, ó. Fez a argolinha. Puxou. Esse primeiro ponto a gente faz no meio. Os demais a gente pode ir entrando pelo último pontinho que a gente saiu do outro. Então, vamos fazer isso. Opa. Deu um espaçamento mais ou menos do mesmo tamanho. Fez a argolinha, ó. Colocou dentro do último ponto, puxou. Esses pontos são pontos muito básicos e são pontos que nós usamos muito nos bordados. Então, eu separei alguns dos que a gente basicamente mais usa no bordado. Com esses pontos a gente consegue fazer muita coisa, muitos outros bordados, muitos outros elementos, bordar outros estilos, outros tipos de bordado usando os mesmos pontos. E aí você vai deixando um efeito
como se tivesse torcido a linha. Aí eu vou entrar aqui. Daqui eu vou descer pra cá, que eu já consigo fazer isso sem que fique manchado atrás, né? Sem que as linhas fiquem fazendo sombra. Então eu desci e vou continuar esse pontinho aqui, que também é o mesmo ponto haste, porque é o galinho dessa florzinha que nós vamos fazer. Então, mesma coisa, ó. Lá dentro eu ensino como é que a gente faz, o movimento das mãos, a direção dessa argolinha que a gente faz para cima e para baixo. E agora eu vou tirar daqui para arrematar, porque o meu próximo ponto não vai esconder essa linha, se eu passar ela como eu fiz agora. E tudo isso eu faço para não deixar o verso tão contaminado, vamos dizer assim. Eu gosto do verso do bordado o mais limpinho possível. Vou colocar a mão aqui somente para apertar para vocês verem. Gosto do verso do bordado bem limpinho. Eu vou mostrar para vocês como é que fica no final, tá? Isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu acho que é muito importante o verso do bordado, por mais que você deixe ele com outro tecido por cima, mas se você coloca contra a luz do sol, uma janela, alguma coisa assim, você consegue ver os fios passando de um lugar para o outro se você não tiver um direcionamento, tá? Ou se você não arrematar da forma correta, nos lugares corretos. Você acaba deixando o verso muito sujo, tá? Eu não gosto disso, eu acho que não fica bacana. Então, pequem pelo excesso de arrematar. Certo? Então, bora continuar aqui. Vou para esse agora, esse galinho, mesma coisa, é o mesmo ponto, mesma cor. Peguei 2 fios, já coloquei e a gente vai... Terminando aqui. Aí eu entro aqui, ó, onde a gente saiu, viro, vou arrematar. Passa por dentro e passa por dentro. Fez o nozinho, tirou o excesso. Vamos fazer o galinho da outra folha. Para terminarmos a seção dos galhos. Olha lá, já dei o nozinho. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou entrar lá, bem pertinho da bengala, puxei. Puxar para baixo. No meinho, puxei. Um pouquinho para frente. Entro lá no buraquinho do último ponto e puxo. Mantendo mais ou menos no mesmo tamanho. Esse ponto é muito versátil, dá para fazer muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. Ele consegue bordar nomes, frases. Ele é muito bom para letras, esse ponto haste. Vamos finalizar aqui. Virar aqui. Ó, por dentro. Passei, passa por dentro da argolinha e puxo o nó. Feito isso,
Retira o excesso e agora a gente vai para as folhas, tá bom? Para as folhas, a gente vai usar a cor 263 e vamos usar 2 fios. Mesma coisa, mesma quantidade de fios dos galhos, a gente vai usar agora nas folhas. Só que com esse outro tom de verde. Deixa eu ir colocando essas... Ó, vai ser esse tom agora, 263, certo? Mesma agulha, número 12, permanece a agulha, permanece a quantidade de fios. Estica lá, ó, como eu ensinei, do tamanho do seu antebraço e corta, tá? Para que não fique uma linha muito grande nem muito curta e você fique precisando arrematar muitas vezes, tá? Muito grande é ruim porque você pode... Ela pode dar nó, então por isso que a gente usa o nosso antebraço como uma referência, tá? Pega 2 fios, dá um nozinho lá na ponta e vamos para as folhas, tá? Vou começar por essa folhinha maior. Olha lá como é que eu vou fazer. Vou entrar lá na ponta da folha, puxei tudo e eu vou descer até o finzão da folha. Assim, ó. Tum. Certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos bordar todo um lado, descendo, ó, um abaixo do outro, um abaixo do outro, bem próximo. Os pontos aqui, eles quase que se encontram, quase que são no mesmo buraquinho. É sempre um buraquinho para baixo, uma trama abaixo, seguindo a linha da folhinha aqui do nosso desenho. Então, sempre uma trama para baixo e a gente vai colocar lá no mesmo, o ponto de encontro é o mesmo, lá no finzinho é o mesmo ponto de encontro. E a gente vai só descendo, acompanhando a lateral da folha, quase que no mesmo ponto, mas sempre um ponto abaixo. Para a gente formar, fazer esse formatinho de folha. A escolha da agulha faz toda a diferença no resultado do bordado, tá? A agulha, ela conversa muito, ela diz muita coisa. Então, se você escolhe uma agulha um pouco mais grossa, ela vai trazer um outro olhar, uma outra forma. Ó, vou agora para o outro lado e vou fazer a mesma coisa, só que do lado oposto do que a gente começou a fazer. Então, vou descendo e acompanhando. Lembrando que, tá aqui, tá manchado, ficou com a manchinha, não consegui cobrir tudo, toda a tinta tá aparecendo. Vocês lembrem que essa tinta, ela sai com calor, tá? Por isso que a gente fala que é a caneta fantasminha. Ela sai com o calor do secador, o calor de um ferro de passar. Então, não se preocupe se o seu bordado não cobrir perfeitamente todo o risco, porque a gente vai, ao final, passar o secador e vamos tirar todo esse excesso de tinta da caneta que ficou, tá? Não tem problema. O risco é só para dar um norte, né? Nos guiar. Então, ó, já tá com cara de folha, né? Então, vou finalizar aqui. Vou virar e eu vou ensinar uma outra forma de arrematar. Quando normalmente o ponto é assim, bem cheinho, o que eu gosto de fazer é só passar a agulha por dentro, assim, ó. Pronto. Já tá presinho. Aí aqui a gente consegue tirar o excesso e continuar, tá? Então não precisa dar nozinho se o ponto for bem cheinho como esse. Ponto folha, quando for ponto cheio, não precisa. Você passa somente a linha por dentro, que ele consegue travar essa linha para ela não fugir. Ó, vamos agora pegar mais dois fios da mesma cor, de verde, e vamos para a próxima folha, tá? Vocês estão achando fácil? Tá bom, tá didático, vocês estão entendendo, estão aprendendo? Me digam aí o que é que vocês estão achando, estão com muita dúvida? Tá fluindo, tá indo, quem tá me acompanhando fazendo, tá dando certo? Vão me dizendo aí, eu quero saber, tá? Ó, mesma coisa, 2 fios, mesma agulha, tudo a mesma coisa, tá?
Coloca lá. Puxou. Vamos lá, ó, de novo. Lá na ponta. Puxa tudo e vai lá para outra ponta. Dividiu e a gente faz um lado e depois nós fazemos o outro lado. Essa é uma das variações do ponto folha. Lá dentro eu ensino outras variações, outras formas de a gente bordar folha. Folha, meu Deus, é uma diversidade de pontos que existe para se fazer, para se bordar folhas. Então, esse aqui é um dos modelos, uma das formas que a gente tem para bordar folhinhas. É uma forma super prática, bonita, o resultado fica tão bonito. Ó, você vai encaixando lá, o ponto de encontro é o mesmo. A gente vai sempre uma trama para baixo, bem próximo do último ponto que a gente saiu e entra no mesmo ponto. Lá, tum, 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 até a gente finalizar todo o lado do ponto folha. Terminou um lado, vamos para o outro lado, mesma coisa, tá? Mesma coisa, segue a sequência, segue o risco. Pra frente, entrou. De trás pra frente, ó. Tum, tam. De trás pra frente, sempre um ponto abaixo. Sempre puxando um ponto para baixo. A linha tá acabando, a folha também tá acabando, vai dar certo aqui. Ó, último pontinho. E a gente coloca dessa forma aqui. Mais uma folhinha pronta. Vamos arrematar daquele jeito que eu mostrei pra vocês anteriormente. E somente passar a agulha por dentro, ó. Passou por dentro. Puxou, foi. Tira o excesso. Vamos pro próximo. Coloca mais linha na sua agulha, vamos para a próxima folhinha que vai ser essa daqui. As demais ali da ponta a gente vai trocar de cor, tá? Tirar esse restinho. Dois fios. A linha. Dá um nó, tira o excesso. Vamos para a última folhinha nesse tom de verde, tá? Passa a linha na agulha e vamos repetir mais uma vez esse ponto folha. Lá na pontinha, puxa tudo e entra bem aqui. E a gente vai fazer um lado e o outro, todo. Tá certo aí? Tá tudo certo? Tá aparecendo? Tudo certo, turma. Essa equipe é show. Então, ó, todo esse lado, depois todo o lado contrário. Tá vendo como a folhinha ela vai tomando forma e ficando com cara de folha mesmo? É esse degrauzinho que a gente vai fazendo, um pontinho abaixo do outro. Aí eu vou pro outro lado agora. É quase um espelho. Eu vou descendo até contornar e cobrir todo o risco que a gente fez de um lado. A gente vai fazer o mesmo do outro lado. Sempre um ponto abaixo, sempre um ponto abaixo. Esse risco aqui você pode, como o risco é pequeno, você pode moldurar e pendurar na sua árvore de Natal. Você pode finalizar ele e presentear alguém. Olha que maravilha, de fim de ano. Já começar 2026 aí com um bordado feito por você,
Um bordado afetivo para você presentear quem você ama. É uma ótima opção. Olha só. Então, finalizamos mais uma folhinha. Virei. Vou tirar, passar por dentro. Passei. Agora, vamos trocar de cor. Certo? Vamos agora para o verde. Vamos continuar nos verdes. Aí a gente encerra os verdes. E eu passo para as demais cores. Vamos agora para o... Deixa eu ver. Eita, esse foi o que eu também perdi. Olha, eu perdi esses dois. Me lembrem, tá? Minha equipe aí, produção. Não precisa achar esse e esse aqui. Preciso achar as numerações dessas cores aqui para passar para o pessoal. Ó, vamos usar esse aqui. Eu não sei qual é. É um verde bem cara de Natal mesmo. Eu amo essa marca. Eu acho tão brilhosa as cores das linhas. Então, vamos separar, ó, 2 fios do mesmo jeito, tá? 2 fios e continuamos na mesma agulha, número 12, que é a agulha mais fininha. Se você não quiser usar essa por achar muito fina, usa a que você tiver, tá? Se você tiver outra agulha, você gosta de outro resultado, pode usar outra agulha também, tá? Eu tô fazendo esse dessa forma porque é a forma que normalmente eu bordo. Se eu fosse bordar não, eu tô bordando ele, né? Tô bordando da forma como normalmente eu faço. Com a minha cara, com o meu estilo, assim, mais fininho, mais delicado, que é a forma que eu acho que fica mais bonito. Mas fiquem super à vontade. Então, vamos lá, esse ponto é o ponto cheio, tá? Eu vou começar fazendo um pontinho por dentro do risco. Veja que o risco tá aqui, eu tô um dedinho para baixo do risco. Eu vou entrar aqui e entrar aqui, somente para fazer um tracinho assim. E eu tenho o norte. Agora eu vou para fora do risco e lá na pontinha da gotinha. E agora eu vou assim, ó, quase que no mesmo furinho e lá no final. Quase que no mesmo furinho e lá no fim. É bem parecido com ponto folha, só que esse agora a gente não desce tanto. Por isso que a sensação que dá é que eu tô entrando sempre no mesmo buraco. No mesmo furinho do tecido. Aí, ó, eu desço um pouquinho aqui embaixo e entro lá na gotinha. Um pouquinho aqui e entro lá embaixo. E a gente fez um ladinho, vamos fazer o outro lado da mesma forma, ó. Entra aqui, puxa tudo. E eu vou entrar assim, ó, de ladinho. Dessa forma aqui. Foi? Olha que lindo que dá esse efeito. Vamos tirar aqui somente para arrematar. Vou arrematar também daquele jeito que eu já mostrei. Então, só passando por dentro. Aí eu consigo prender esse fio para ele não soltar. Encaixa lá, volta para o mesma cor, tá? A gente vai manter. Eu vou até manter essa linha, tem um pedacinho ainda, eu vou continuar com ela. Dá um nó, tira o excesso lá atrás, ó. E bora pro próximo. Vou para este lado aqui, mesma coisa. Por dentro do risco, faço só um tracinho assim. E aí, por fora do risco, eu cubro o tracinho, colocando sempre a agulha no mesmo lugar durante todo o bordado, ó. Parece que eu tô entrando no mesmo furinho, mas eu tô entrando no furinho bem próximo. E a gente vai acompanhando o risco, como eu fiz na primeira folhinha. Se eu não encontrar a numeração dessa cor, quando você for procurar, você procura o tom que se aproximar mais da cara de Natal, do verde de Natal, do verde que te agradar, tá bom? Eu vou tentar achar
Mas se eu não achar, não se prendam a isso, tá? Isso aqui é um detalhe do detalhe. Vai até muito do gosto de vocês. De repente vocês veem um verde mais bonito, mais a cara de vocês. Fiquem à vontade, tá bom, gente? Não se prendam à cor específica que eu tô usando aqui. Não vai fazer muita diferença. Tá bom? Então, mais uma folhinha bordada. Vou arrematar e passar para outra. Passa por dentro, puxa, tira o excesso. Agora eu vou trocar de fio, porque está muito curtinho, não vou conseguir fazer muita coisa. Troca o fio, mantém a cor, troca só o fio, tá? Amor, tu consegue subir aquela paleta ali do ar, por favor? Você tá bem em cima de mim. Ou desligar, não sei. Desliga os dois, né? Então deixa. Pode deixar, senão a gente vai morrer de calor aqui, aí não dá não. Consegue? Deixa só um. Pronto, ótimo. Obrigada. Ó, por dentro e agora a gente vem por fora. E cobre. Parece que eu tô no mesmo furinho, mas podem ver que eu tô descendo bem delicadamente, mas eu tô descendo sempre um buraquinho para baixo, acompanhando os demais. Bem próximo, bem próximo. Eu entro bem próximo do último e desço. Bem próximo do último e desço. E percebam que eu sempre mantenho as linhas alinhadas. As linhas estão sempre alinhadas, nunca emaranhadas. Então, mantenha sempre as linhas organizadinhas. Para a gente manter esse efeito bonito, tá bom? Mesma coisa desse lado. Bem próximo lá do galhinho, você pode encostar no galinho, inclusive. Que a sensação que a gente quer passar é que a folha está saindo do galho, né? Então, não se distancie muito. Pode encostar no galho. Só não fure o galho, tá? Com a agulha. Você passa sempre por trás. Mas nunca fure, porque pode dar um efeito diferente aí no seu galinho. Então, entrei aqui e finalizei a última folhinha nesse tom. Vou lá, ó, virei. Vou dar aqui o arremate, passando por dentro. Folhas finalizadas, beleza? Tudo certo por aí? Vocês estão caminhando? Me digam aí se está tudo certo. Dúvidas? Tá dando tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? É fácil, né, gente? Assim, é trabalhoso, mas é fácil. Não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Como às vezes parece ser. É realmente só você ter uma prática literalmente guiada. Você indo só, você até consegue, mas é muito mais difícil, né? O caminho para chegar lá. E assim, alguém te ensinando é muito mais fácil de caminhar, né? De ir evoluindo. Vamos para agora essas florzinhas aqui, vermelhas, que aquele que eu falei pra vocês, eu perdi. Ah, não, esse aqui eu sei qual é. Essa é a 20. Essa é a 20. Lembrei agora. Aqui eu não tenho essa. Gente, essa é a 20, tá? Que essa a gente vai usar. Hã? É, será? Essa daqui é 20. Essa daqui eu não tenho certeza. Eu vou procurar saber. Não, eu já tinha. Eu vou procurar saber essa aqui, mas essa é a 20, tá? Então, número 20 a gente vai usar agora. Tira lá o tamanho do seu antebraço. 2 fios, mesma agulha, tá? 2 fios, agulha 12. A gente vai vir pra cá e vamos agora
bordar o ponto cheio, tá? Nas duas bolinhas. Mesma ideia, tá? Nó, excesso, tirou, vamos lá. Passa aqui a agulha na linha, ou a linha na agulha. E bora lá. Mesma ideia desse aqui, tá? Eu vou fazer por dentro do risco um tracinho. Somente para me dar um norte. E aí eu venho de fora, ó. Bem rente ao risco. Bem rente. E aí, ó, passa por cima dele. E aqui é nosso ponto cheio, igual ao outro. Então, a gente vai acompanhando um lado. Primeiro faz um lado e depois a gente faz o outro lado. Para preencher todo esse círculozinho. Fazer essa bolinha do Natal. O segredo aqui é você ir bem juntinho do último ponto. Bem juntinho, bem juntinho. Se distanciar muito, já perdeu. Aí tem que voltar ao ponto para fazer. Tenta fazer bem juntinho. Não é no mesmo furinho, mas é quase que no mesmo. É bem próximo. Ó, terminei um lado. Agora vamos para o outro lado. Você sempre sai, entra com a agulha um pouquinho fora do risco, tá? Um pouquinho para fora do risco. Na hora de puxar também, cuidado para não puxar demais e nem também puxar de menos para não deixar essa linha muito frouxa, né? Ela tem que ficar encostando no tecido. Então, ó. E aí, só mais um aqui. Prontinho, a nossa bolinha. Nossa florzinha já bordada. Mesma ideia, eu vou passar por dentro. E ainda tenho linha, mas eu vou trocar, porque eu já sei que no meio do caminho eu vou precisar trocar. Então, já vou trocar agora, para não ter que arrematar. Então, vou trocar aqui meu fio. Opa, desfiou aqui, deixa eu cortar esse pedacinho. Vamos, meu filho, me ajude. Aqui, ó, os bastidores da vida com bordado. Às vezes a linha não entra. Bora dando a linha. É isso, faz parte. Pronto, entrou. Opa. Pronto. Glória a Deus. Então, vamos lá, ó.
Como essa florzinha, ela tá assim, né? Assim, deitadinha, eu vou bordar dessa forma. Isso também é importante. Não tinha sentido eu bordar ela como eu bordei essa. Então, eu vou bordar ela assim. Então, eu vou botar o traço aqui, na horizontal. Vou bordar um lado e o outro, certo? Então, ó, por dentro do risco. Tum, tum. Agora, por fora. Pam e pam. E aí, agora eu vou todos os pontos por fora, bem juntinho, bem próximo do último ponto onde eu saí, tá bom? Sempre, principalmente quando for círculo assim, algo circular, né? A gente precisa fazer dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, pra ficar redondinho. Então, ó, bem pertinho. Quase saindo do mesmo ponto, para o lado de lá. Gente, isso aqui que eu tô ensinando para vocês, vocês conseguem não bordar só nesse tecido, no tecido de algodão cru. Vocês conseguem bordar outras coisas também, roupas, enfim. O céu é o limite. Tênis, camisa, o que vocês quiserem bordar. Aprendendo a bordar, nada para. Vocês podem bordar o que vocês quiserem, tá bom? Roupinha de bebê, tudo. Estou perguntando aqui se tu já improvisou quando tinha bastidor, sabe? Se eu já improvisei, como é? Já improvisou quando tinha bastidor? Ah, já. Já, quando eu não tinha bastidor, que eu não sabia nem que o nome disso era bastidor, eu usei uma tampa de um pote de sorvete. Eu usei a tampa do pote de um sorvete para prender o tecido e bordar com ele, porque eu não sabia o nome do bastidor. Como é que você vai comprar um negócio que você não sabe nem o nome, né? Até eu descobri que o nome era bastidor e, enfim, ir numa loja de aviamento para comprar. Mas eu usei uma tampa de um pote de sorvete. Eu tenho até uma foto disso. Depois eu vou procurar. É, minhas caras, quando eu tenho vontade de fazer um negócio, nada me para, viu? Eu sou dessas. Ó lá, tô terminando já. Bem rente, ó. Eu vou dando essa curvinha, entrando com ponto assim meio que deitado. Pra gente dar esse aspecto de bolinha mesmo, tá? E foi. Terminamos. E o dedo da bordadeira já tá aqui, ó. Machucado da agulha. Vamos embora. Ó, passa por dentro. Dessa forma. E corta. Cortou. Vamos para a margarida. Essa margarida tá muito legal. Eu vou fazer ela no branco, tá? Então, já pega aí a linha branca. E a gente vai usar 3 fios, tá bom? Então, já separa aí 3 fios. Vamos trocar a agulha, tá? Não vai ser mais essa 12. Vamos usar a número 9 agora. Que é uma agulha que eu uso muito também. Acho que é a que eu mais uso. Olha a garganta aqui. Número 9 de agulha. E a linha 01, a branca, tá? Então, separa aí seus 3 fios. E o nome do ponto que eu vou ensinar para vocês, para bordar essa margarida, se chama ponto margarida. Porque é assim que o bordado é. Ele é bem óbvio mesmo. Os nomes dos pontos são assim. Então, vou ensinar para vocês o ponto margarida. Oh, meu Deus! Vou cortar aqui que deu um nó.
Então, ó, junto os 3 pedacinhos das linhas. Ó, agulha 9, passa as linhas por dentro. E agora, super fácil esse ponto. Eu trouxe essa margarida porque eu acho esse ponto super fácil de fazer e caberia super bem aqui na live para ensinar para vocês. Ó, a gente vai entrar de trás para frente e eu não vou entrar no mesmo ponto, eu vou entrar um pouquinho para frente. Tá vendo o espacinho? Tá, aqui eu entrei com a agulha novamente, eu vou como se eu fosse puxar toda a linha, mas eu não vou puxar. O que é que eu vou fazer? No sentido da pétala, eu vou colocar o meu dedo pra cima, no sentido da pétala, e vou entrar com a agulha aqui, ó, bem na pontinha da pétala. Dá pra ver direitinho? Bem na pontinha da pétala. Tá vendo que tem uma argola aqui, ó? Eu não puxei toda, e eu entrei com a agulha bem perto, bem no finzinho da pétala. E aí eu vou puxar. Puxei, eu não vou puxar muito, tá? Puxei assim, e aqui eu venho e entro e prendo. Uma pétala, já fiz. Vamos para a próxima? Ó, bota lá, entrei de um lado, puxa tudo. E aí eu vou dar um espacinho, vou entrar. Vou fazer uma pétalazinha lá em cima, uma argolinha assim, e vou entrar com a agulha bem na pontinha da pétala. E aí eu vou puxar. Já fiz a outra e eu vou prender aqui, ó. Prendi. Próxima. Entra aqui. Tudo. Dá um espacinho. Faz a argolinha. E entra bem na pontinha da pétala. Puxa, puxa, puxa. E prende aqui. E eu vou fazendo isso até terminar. Esse é o ponto margarida. Super facinho de fazer. Versátil demais. A gente consegue, inclusive, bordar folhas assim. Com esse ponto. Então, ó, vai lá na pontinha. Deixa eu entrar aqui novamente. Ó, puxou, puxou, puxou. E prendeu. Pam. Puxa, puxa e prende aqui. Mesma coisa desse lado. Entrei, tá já acabando minha linha. Entrei aqui, puxei, ó, vem pra cá, na ponta e prendi a linha. Vou pegar mais um pedacinho de branco, tirar esse daqui pra gente arrematar. Esse eu volto a arrematar daquele jeito lá do começo, tá? Passa por baixo e dá um nozinho. Porque esse a gente não tem, não é um ponto cheio, então a gente não tem como passar por baixo e garantir que o ponto vai ficar presinho. Então, realmente é melhor dar um nó. Pega outro pedaço aí da linha pra gente continuar. Gente, o tecido que eu tô usando aqui é o algodão cru, tá? Eu não sei se eu falei antes pra vocês, mas é o algodão cru, tá bom? Vocês conseguem encontrar em lojas de tecido. Procurem sempre pelo algodão cru médio, tá? A gramatura média. Normalmente é a melhor para bordar. Mas, se você quiser também testar outras gramaturas, fique à vontade, tá bom? Uma gramatura com a trama mais espaçada, outra tem a gramatura um pouco mais, a trama mais fechada. E a gramatura média é a que eu mais utilizo, tá bom? Não lembro se eu comentei, mas vou reforçar, caso eu já tenha dito. Então, algodão cru é o nome do tecido.
Puxei, então vamos lá, mesma coisa, ó. Eu entro de um lado, puxo tudo, prendi lá atrás, tá vendo? E eu vou entrar com a linha um pouquinho separado dele, vou fazer uma argolinha e vou entrar com a agulha aqui, ó, bem na ponta da pétala. E puxa tudo. Puxei, vou prender agora. Opa, prendi. De novo. Entra aqui, puxa tudo, entra bem próximo, faz a argolinha, vai na ponta da pétala, puxou, prendeu. Super fácil, ó. Lá vai de novo. Entrei por trás, dou um espacinho, passei pra dentro, lá na ponta da pétala aí, ó, puxei pra cá. Lembrando que essas cores que eu tô usando são sugestões, vocês podem usar as cores que vocês quiserem, inverter os tons, enfim, fazer do jeito como vocês acharem mais bonito, tá? Isso aqui é realmente só uma sugestão, eu vou dizendo pra vocês aqui os tons, mas é só uma sugestão, tá? Não precisa ser exatamente esses tons. Se você quiser que o efeito fique igual, eu só falo para você seguir a quantidade de fios e a numeração das agulhas, que sim, faz diferença, tá? Se você quiser deixar o efeito igual ao que eu tô fazendo. Mas de resto, se você quiser mudar tom, fique bem à vontade. Se quiser botar flor azul, enfim, amarela, laranja, o que você quiser, tá bom? Pode ser que combine aí com a sua casa, com, sei lá, se você quiser pendurar na sua árvore. Vamos pro último aqui, ó. Subi, vai dar bem certinho. Entrei bem. Ai, meu Deus, será que vai dar? Vamos ver. Bem lá na pontinha da pétala aí. Puxei, deu certo. Ó, puxou, prendeu. Show de bola, deu certo. A gente agora arremata. E você pode, aqui, eu vou fazer uma vez só para vocês verem o que eu vou dizer. A gente pode contornar as pétalas, deixá-las mais cheinhas. Eu vou fazer só uma pétala para vocês verem e aí fica de sugestão, se você quiser depois, você continua bordando. Depois que terminar a live, você continua completando, tá? Deixa eu mostrar para vocês como eu ia sugerir. 3 fios, continua nos 3 fios, eu vou fazer com uma pétala só, para vocês verem o efeito que pode dar também se eu fizer isso aqui. Então, vou usar os 3 fios restantes, dar um nozinho lá, e eu vou mostrar aqui um jeito que fica também legal, que você pode fazer aí depois para completar a sua florzinha, tá? Passou o fio, ó, o que você pode fazer? Vim daqui, ó, bem de dentinho, bem pertinho do miolo, puxa tudo e eu vou entrar lá, perto do nozinho que eu fiz. E aí você consegue deixar a pétala um pouquinho mais fechada, tá vendo? Vou fazer só mais uma vez, ó. Entrei aqui e entrei aqui. E aí você consegue deixar essa pétala mais fechadinha, você pode contornar e fazer isso com toda a sua florzinha, tá bom? Eu não vou fazer pra gente não se perder aqui no tempo, não ficar muito cansativo, tá bom? Então, eu já vou direto pro miolo, mas fica aí uma sugestão. Se você quiser também parar por aqui, você pode parar por aqui também, tá? E agora nós vamos para o miolo. No miolo eu vou usar 6 fios, tá bom? Os 6 fios como eu usei lá na bengala, no iniciozinho, que eu usei os 6 fios da meada, eu vou usar agora também de novo no miolo. Vamos trocar de agulha, vamos voltar para a agulha número 7 e a gente vai usar essa cor, certo? 308, que é esse amarelo mostarda aqui, queimadinho. Vou tirar aqui um pedaço. Não vou separar, porque eu vou usar todas elas, todos esses fios. E a gente vai fazer agora um miolinho diferente.
E super fácil também de fazer com ponto atrás, tá bom? Passa a linha na agulha. Olha lá. Você pode fazer na posição que quiser. Esse aqui não tem muita... Esse aqui é bem democrático. Pode fazer de várias formas. O interessante e o importante é que todo esse miolinho esteja preenchido ao final, tá bom? A gente vai terminar assim, ó. Com o miolinho bem cheinho, tá vendo? Então, esse ponto que eu tô ensinando pra vocês aqui. Então, ó. Vai fazendo isso até deixar esse miolo por completo bem cheinho nesse tom de amarelo queimado. Você pode usar também uma linha metálica aqui, se quiser já arriscar numa linha assim diferente. Pode fazer um amarelo, um outro tom de amarelo. Enfim, vai da sua criatividade, do seu gosto também. Então, esse aqui não tem muito norte não. Você só vai, o intuito aqui, o objetivo é somente cobrir nesse ponto atrás. Vocês estão vendo como é que tá ficando? Bem preenchidinho. Estou perguntando aqui qual a diferença do bastidor de madeira para o bastidor de silicone. Do bastidor de madeira para o de silicone? Nenhuma. Na verdade, assim, a diferença é que normalmente os clientes, quando eles encomendam a você, eles vão encomendar e você vai entregar no bastidor de madeira. E esse aqui, por exemplo, que é um de silicone que eu estou usando, eu uso pra mim, é meu, é pessoal. Eu trabalho com ele, eu não vendo ele, enfim, esse é um bastidor que eu uso para a confecção das minhas peças. Então, normalmente o cliente ele não vai querer comprar um bastidor assim. Pelo menos eu não tenho essas opções, nunca tive também nem procuro de pessoas que quisessem em bastidor assim de silicone, porque eu penso que esse tipo de bastidor é realmente para o seu trabalho pessoal. Mas em quesito de prender o tecido, não tem diferença nenhuma. A função, eles exercem a mesma função da mesma forma, tá? É só questão mesmo de estética. Esteticamente, eu acho o bastidor de madeira mais bonito para o cliente do que um assim de silicone. Mas tem gosto para tudo, né? Pode ser que alguém aí ache bonito, queira, enfim. Eu nunca vendi em bastidor de silicone nem de plástico, sempre de madeira. Então, gente, ó, estamos quase finalizando, que já tá quase cheinho. E eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse clima, né, de fim de bordado, para conversar com vocês. Olha só como ficou lindo. Agora a gente consegue passar um secador. Vamos pegar o secador para eu mostrar para elas bem rápido? Tem como a gente colocar em algum canto aqui para eu fazer? Ou não? Não tem, né? Então tá. Então deixa. Eu vou tentar aqui. O pessoal aqui vai ver se consegue. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar depois que a gente passar o secador. Porque como eu disse para vocês, não importa se você não conseguir cobrir tudo. Conseguiu? Top. Se você não conseguir, certo. Se você não conseguir cobrir tudo, como por exemplo foi aqui com essa margarida, pode tirar. Como foi com essa margarida, a gente, depois que passa o ar quente, tudo isso aqui vai sumir. E a gente consegue entregar um bordado limpinho, né? Posso ligar? Tá certo aí, Gil? Ó, vou mostrar pra vocês, tá? Como é que vai sumir tudo.
lá, tá vendo? Sumiu tudo. E aí, como eu dei a sugestão, caso você queira que essa pétala fique mais cheinha, mais coberta, você pode fazer aquilo que eu ensinei para vocês, de cobrir mesmo, passar por cima de cada pétala para deixar essa margarida mais robustazinha, né? Mais cheinha, com essas pétalas mais gordinhas, vamos dizer assim. Mas aí, ó, você vê que todo a tinta sai, né? Fica bem limpinho, então não se preocupe se por acaso você deixou aparecer a tinta, não importa. Isso aí vai sair na caneta se você comprar a caneta certa, que é a caneta fantasminha, que eu já conversei com vocês, tá bom? Então, gente, ainda nesse clima maravilhoso aqui do bordado, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu preparei essa aula com muito carinho, com muita dedicação, porque eu sei o quanto o bordado ele é transformador, quanto o bordado pode transformar a vida de uma mulher, né? Assim como foi comigo. Então, preparei essa aula com muito carinho, com muito zelo, pensando em vocês, tá? Eu quero trazer para vocês esse olhar delicado para isso, porque eu vivenciei isso. Eu vivenciei essa angústia, esse medo de não saber, de ficar nessa sensação de será que eu consigo? Será que eu sou capaz, né, de fazer algo assim tão grandioso, tão lindo? Você olha, acaba se comparando, olhando o trabalho de outras pessoas, de outras bordadeiras, de outras pessoas das quais você muitas vezes admira e acha que você não tem a capacidade de fazer algo assim. E eu repito, já falei algumas vezes, eu vou repetir. O bordado é prática guiada, não é talento. Não existe talento. Eu acredito que se houvesse o talento, eu já estaria bordando como eu bordo hoje, lá no início. E não é assim, é prática. E não só prática, é uma prática guiada por alguém, tá? Então esse curso, essa aula, essa live foi preparada com esse intuito realmente de te mostrar que você também é capaz de bordar, ainda que você nunca tenha pego numa agulha para fazer um trabalho como esse, como eu mostrei para você aqui, tá? Então, hoje eu quero dizer para vocês que oficialmente estou abrindo a primeira turma do curso Bordando com Fran para iniciantes. E é uma alegria ter você comigo, eu amei estar com você, amei bordar junto com você. Foi um momento muito importante para mim, dividir um pouco do meu conhecimento com você, tá? Então, o que é o curso, Fran? O que é que vai ter nesse curso, né? Esse curso ele foi preparado para você, mulher, que quer aprender do zero, do primeiro ponto até a finalização da sua peça, tá? Eu fiz ele com muito carinho, pensando em te entregar método, te entregar técnica, te entregar acompanhamento, que é isso que eu mais me esforcei dentro do curso para passar para você, tá? Quais são, Fran, os benefícios, o que é que eu vou encontrar dentro desse curso, certo? Eu coloquei dentro desse curso tudo aquilo que eu gostaria de ter tido lá atrás, lá no meu comecinho. O quê? Que eu sou capaz de bordar mesmo sem nunca ter bordado na minha vida. Te mostrar que você pode transformar o seu bordado numa fonte de renda, encontrar dentro do bordado uma terapia, porque, gente, é verdade, é terapêutico demais. Estudos mostram o quanto trabalhos manuais despertam a saúde mental para o lado positivo, né? Isso é grandioso, né, para a nossa cabeça. Outra coisa, você vai conseguir personalizar peças, criar peças, presentear as pessoas que você ama. Você não vai precisar gastar tantos materiais, tanto dinheiro, tanta energia, buscando de forma solta e aleatória na internet informações como eu fiz na minha época, porque eu não tinha isso aqui que eu estou dando para vocês hoje, eu não tinha essa oportunidade de conhecer isso assim tão compilado num só lugar. Então, o objetivo desse curso é dar a você, mulher, que quer aumentar a sua renda, que quer fazer do bordado um hobby, um momento de descanso, um momento de lazer mesmo, e quer mudar os ares, quer fazer algo diferente realmente para a sua vida, para a sua casa, para o seu bem-estar, tá bom? As aulas, elas foram gravadas de forma, estão gravadas em módulos,
tá? E esses módulos, eles são sequenciados, então temos um passo a passo lá dentro. Então você vai começar lá no iniciozinho, com tudo bem esmiuçado, bem detalhado, os vídeos estão super bem elaborados, as imagens boas, você pode pausar, voltar, errou o ponto, não acertou, volta lá na aula anterior, assiste quantas vezes você precisar assistir, mas o curso foi feito para isso, para que você tenha esse acompanhamento de perto, porque foi algo que realmente eu bati na tecla e eu quis muito mostrar isso para você, que você consegue. Então, os vídeos estão dessa forma, os módulos estão destrinchados dessa forma, então é um passo a passo, eu vou te ensinando os pontos, inclusive eu tenho até aqui, deixa eu pegar para vocês, alguns das bandeiras dos pontos que eu ensinei para vocês lá no curso. Olha lá. Então, vou ensinar as bandeiras de pontos, né? Eu trouxe aqui para vocês verem alguns pontos. Nós já fizemos hoje aqui, então para vocês verem. Aqui são alguns dos pontos que eu uso e veja, são dos pontos que eu mais uso no bordado, em qualquer bordado, seja porta-alianças, porta-maternidade. Dentro do curso a gente vai aprender a fazer letras também, com outros pontos, com outras técnicas, e ao final do curso eu vou apresentar, nós vamos terminar juntas esse projeto aqui, com essa palavra coragem, que é o que eu quero te incentivar hoje. Tenha coragem de dar um passo à frente, de continuar e de mudar talvez a sua vida, a sua história, e eu quero te convidar a isso. Então o curso, ele traz todos esses benefícios, e não só isso, tá? Eu quero dizer para vocês, só um minutinho, deixa eu só dar um golinho aqui na água. O curso foi montado dessa forma, de forma estratégica, para que você tenha esse acompanhamento mesmo. É quase como se eu estivesse pegando na sua mão, tá? E aí, pensando nisso, nós colocamos alguns bônus muito legais lá dentro. Eu fiz isso para vocês, mas pensando em mim. Eu gostaria muito de ter esses bônus. Então, qual é o primeiro bônus que nós iremos te dar, que nós iremos dar a você no momento que você entrar no curso, né? Nós daremos para você o acesso vitalício. Isso para mim é um bônus muito maravilhoso. Sempre que eu vejo isso, o acesso vitalício, meu coração vibra. Por quê? Porque eu sei da correria, eu sei que você tem filho, talvez você tenha filhos, marido, casa, trabalho, enfim, tantos outros afazeres, e um acesso vitalício é bom porque você vai bordar no seu tempo, você vai bordar no tempo que você tiver disponível, você vai poder ir lá no momento que você quiser, aonde você estiver, você vai conseguir ter o acesso lá para sempre, disponível para você quando você quiser assistir. Então, para mim, o acesso vitalício é um ouro mesmo. Então, esse é o primeiro bônus que vai ter dentro do curso para você que adquirir, tá? O segundo bônus, eu pensei, meu Deus, vou ficar travada, não sei fazer risco, não tenho criatividade. Então eu me propus durante um ano, todo mês vai chegar um risco para você de temas variados. Flor, jardim, astronauta, bola, futebol, não sei. Vai chegar um risco para você para te incentivar a continuar abordando e a continuar se desafiando, porque isso é muito importante. O bordado é prática também, não adianta só você assistir, você precisa assistir e treinar. Então não adianta você somente olhar aqui para a live, achou bonito, mas não tentou, não testou, não fez, não vai conseguir. A gente tem que realmente praticar. Então, eu quero muito poder fazer isso com você, porque eu sei que esse é um dos entraves, né? A gente fica meio ressabiado de não adquirir, porque não sabe desenhar, não tem criatividade. Então eu vou te ajudar nisso durante um ano, um risco por mês vai chegar para você, tá bom? Terceiro bônus, porque a gente ainda tem outro bônus. Sim, terceiro bônus. O que é que nós teremos? Esse bônus é para você que quer transformar o bordado numa fonte de renda mesmo. Então, lá dentro eu irei dar uma aula para você sobre atendimento ao cliente, precificação, controle de gastos. Vou passar para você um contrato de prestação de serviços para você se garantir também segurança ao seu cliente. Vou disponibilizar para você uma planilha de gastos para você saber
conhecer despesas, receitas e ter esse controle. Então, todos esses bastidores por trás dessa peça finalizada, para você que quer transformar o bordado num negócio, eu vou passar para você esmiuçado, detalhado, ponto a ponto, para você não ficar perdida, não se embananar nisso, porque eu apanhei muito para aprender e eu compilei tudo isso dentro do curso para que você tenha esse acesso. Então, tá muito bom, não tá não? Acesso vitalício, risco todo mês, ensino para como precificar, enfim, gerenciar o seu negócio, tá muito maravilhoso. E aqui, gente, eu não só entrego um curso, são 5 anos compilados num só lugar, sem que você precise ficar perdido na internet, catando informações aleatórias. Tem mais alguma coisa, produção? Tem mais alguma coisa? Gente, tem uma coisa muito massa, que eu fiz muita questão de que vocês tivessem. Muita questão. Nós batemos a cabeça aqui, até chegar nessa decisão, porque foi algo realmente que eu queria muito isso, para vocês agarrarem. Gente, vai ter um negócio que, eu vou falar. Plantão de dúvida online no Zoom. Isso mesmo, eu vou pegar na sua mão, nós vamos nos reunir online no Zoom, nossa turma, tirar dúvidas, trocar ideias, criatividade, medos, angústias, enfim, nós vamos nos reunir online no Zoom para conversarmos e eu vou pegar na sua mão e dizer, vinha cá, deixa eu te ajudar, é assim. E vai ser nesse clima que a gente vai trocar ideias, porque eu sei que esse acompanhamento faz toda a diferença. Então, por isso eu bati na tecla e falei, eu quero esse negócio para elas, porque elas merecem. Então, meu Deus do céu, tá muito bom, não tá não? Tá muito bom. Meu Deus, esse bônus sozinho já vale o custo todinho. Tá muito bom, tá muito bom. Deixa eu dar só um gole. Tô esquecendo alguma coisa? E aí você deve estar se perguntando, meu Deus do céu, diz logo, Fran, quantos milhões vai ser esse curso? Socorro, preciso saber. Vamos lá para a parte que interessa, né? O que vocês querem mais saber. O investimento, quanto, Fran, quanto vou precisar pagar para ter tudo isso? Então vamos lá. Custa esse curso com tudo isso que eu te falei, com todos esses benefícios, com todos esses bônus, com tudo isso, todos esses meus 5 anos compilados num só lugar, custará apenas R$ 367,00 à vista ou 12 vezes de R$ 37,96. Gente, R$ 37,96 por mês. Não é nem a pizza que você come no final de semana. Então, assim, 367? 367, minha gente, não é nem o valor do meu bordado mais simples. Tem noção? 360. E assim, eu não estou te dando o meu bordado, não. Eu estou te dando o meu conhecimento. Tudo que eu sei tá lá dentro pra você. Meu Deus, 360. Hã? Pois é, ainda com plantão de dúvidas, com mentoria, pegando na mão. Meu Deus do céu, muito maravilhoso. Tudo lá, esmiuçado e bem organizado para você só sentar e replicar tudo que eu ensinei. Meu Deus do céu, tá muito bom esse preço. É esse preço mesmo? E aí, gente, eu podia parar por aqui, mas eu não vou parar por aqui porque vocês merecem ainda mais. É verdade. Essa aqui foi a loucura da loucura da loucura, que eu encafifei com isso e eu quis trazer isso pra cá. Eu vou ser muito ousada numa coisa que eu vou ofertar para vocês aqui. Eu nunca vi isso em canto nenhum, então é um diferencial e eu sei que vai deixar vocês, assim, muito animadas. O método que eu desenvolvi no meu curso, eu tenho tanta certeza, tanta convicção de que ele é tão bom e de que ele é tão eficaz e de que vai dar tão certo para você e de que você vai sair conseguindo bordar. Eu tenho tanta certeza disso que eu não vou te dar 7 dias de garantia, eu vou te dar 90 dias de garantia. 90 dias de garantia. Nesses 90 dias de garantias você vai poder assistir o curso, participar do plantão de dúvida, participar de tudo que tiver dentro do curso. Você tem 90 dias para ver tudo, de cabo a rabo, assistir de cabeça para baixo, do jeito que você quiser, de trás para frente, de frente para trás, do jeito que você quiser. 90 dias. Beleza, Fran, deu 90 dias, poxa, não achei que valeu a pena, achei que foi um dinheiro mal investido, não gostei, e agora?
E agora o que é que eu vou fazer? Você vai me chamar, na verdade, e nós vamos marcar uma aula, um dia e um horário, e eu vou sentar com você, vai ter uma aula individual, online individual com você, porque eu quero sentar e dizer: oi, Ana, Maria, Joana, qual é a sua dúvida? Onde é que você está errando? O que é que está te travando? E eu vou sanar suas dúvidas, vou te passar exercícios, vou te dar dicas, eu vou te ajudar, eu vou quase que pegar na sua mão assim e ir lá abordar por você. É isso que eu vou fazer nesses 90 dias. Eu vou contigo, quase aí na sua casa, te ajudar a abordar. É isso que eu quero, porque o propósito desse curso é que você termine ele e você diga: eu sei bordar, tá? Fran, passou 90 dias, fiz os exercícios, nos encontramos, trocamos figurinhas, mesmo assim eu não consegui bordar. Se ainda assim, feito tudo isso, você ainda assim não tiver evoluído, não tiver conseguido de fato bordar, eu irei não só devolver o valor que você investiu no curso, como também irei transferir R$500 para sua conta, como uma forma de agradecimento pelo seu tempo e pela confiança que você teve no meu trabalho. Esse curso, ele foi feito de uma forma tão responsável, tão séria, e eu tenho tanta convicção de que o que eu ofereci, de que o que eu fiz e eu estou te entregando é tão bom, que eu estou estendendo essa garantia assim, de forma absurda e ainda te devolvendo, te transferindo um valor em forma de agradecimento pelo seu tempo e a confiança que você teve no meu trabalho e naquilo que eu estou depositando e entregando para você, tá bom? É uma loucura, né? Mas é isso que eu me propus a fazer e eu acho que é isso, né? Terminamos agora? Gente, é o seguinte, vocês podem continuar procurando realmente informações soltas na internet, aleatórias, sem sequência, sem estrutura, sem organização. Vocês podem fazer isso. Eu fiz isso, né? Eu passei por isso de procurar situações e informações, na verdade, informações soltas. Mas foi um caminho muito longo que eu percorri, né, fazendo isso. E nesse curso eu estou te entregando tudo enxuto. 5 anos assim, ó, pá, fechadinho, reto, sem atalho, sem espinho, sem buraco. É só reto, 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 porque eu tirei tudo isso para vocês. Eu quero que vocês fluam no bordado de uma forma mais leve possível, tá? Então, tá aí, oficialmente, nosso curso do bordado está aberto às inscrições, o link vai estar aqui embaixo fixado no chat. Então, se você tem interesse, se você quer realmente conhecer mais, aprender mais, se envolver mais nesse negócio, então você clica aqui embaixo e entra na nossa comunidade. Deixa eu participar, vem participar comigo dessa jornada com bordado, deixa eu participar com você, vai ser uma alegria ter você como minha aluna, vai ser uma alegria te encontrar lá dentro, vai ser uma alegria compartilhar e estar juntinho de você, tá bom? Muito obrigada pela confiança, obrigada por estar até aqui comigo, te encontro lá, beijo, boa noite, Deus abençoe.